Bom, galera, voltando aqui, é, esse episódio eu vou querer falar de algumas coisinhas. é, então vamos lá. Tipos de variáveis, tá? A gente é, tem dois tipos, assim, de tipos de variáveis. Eu vou explicar isso ao decorrer. Bom, a gente tem os tipos que são nativos e os tipos que são classes. Bom, como eu vou explicar isso para vocês? Bom, primeiro eu vou ter que explicar um pouco da classe Object, tá? O que é um Object, né? A gente pode criar um Object aqui assim e ele basicamente tem essas funções aqui, que são padrões de praticamente tudo no Java, né? Equals, toString, hashcode, getClass, wait, notify all e esses dois waits aqui também, beleza? Bom, então tá bom. A maioria das coisas, a maioria das classes, todas as classes e alguns tipos que são classes, eles herdam object, né? Então praticamente quase tudo dentro do Java herda o object. Você cria uma classe, ela por padrão tem esses métodos, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em New Java Class Test, eu tenho uma classe teste. Ela está no mesmo pacote que a minha main aqui. Ela não tem nada dentro dela. Se eu chamar ela aqui, por exemplo, teste, eu vou ter que inicializar ela dando new test, né? Já ensinando, demonstrando um pouquinho também sobre a sintaxe do Java. A gente sempre coloca o tipo na frente, o nome da variável, sinal de atribuição, o new, é uma palavra-chave reservada para inicializar uma classe, né? Ela chama direto o construtor dessa classe. Então, por padrão, toda classe tem um construtor vazio, né? Que seria basicamente isso aqui. Por padrão, ela vem isso daqui. Como pode ver, ela já consta como um uso que é por conta dessa inicialização que eu tinha feito aqui, beleza? Então tá bom. Bom, se eu for der um teste ponto aqui, você pode ver que ele tem os mesmos métodos que object, tá bem? Então tá bom. Tendo em mente isso, né? A gente tem os tipos primitivos, int igual a 1, double igual a 10.0. Temos o float, temos o long, eu já vou explicar para vocês algumas coisinhas. Temos o short, temos o byte, temos o char, tá bom. Por que que deu erro em alguns aqui, né? O float ele precisa de um F, o long geralmente um L também. A gente pode definir dessa forma. Um long, tanto com L minúsculo ou um L maiúsculo. Mesma coisa para float, posso fazer assim. O double, a mesma coisa. Ele não vai reclamar se eu colocar só 10 aqui, mas dependendo da onde a gente estiver imputando esse valor, inserindo esse valor, ele vai pedir o D aqui junto, tá? Com D assim eu acho que também funciona. Bom, beleza. O short são números mais curtos, né?
Aí vai dar capacidade de armazenamento de cada um. Vou tentar puxar uma API do navegador aqui para vocês. Bom, pesquisando aqui sobre, por exemplo, int Java. Que a gente vai encontrar aqui esse carinha aqui que eu queria. Beleza. Bom, o boolean ele guarda um bit, 0 ou 1. Né? O char ele vai guardar até 16 bits. No caso, é um único caractere. A até Z, por exemplo, o 1, 2, o 3 também funcionam, sendo caracteres aqui, tá? Não consigo fazer isso daqui, nem isso daqui. É sempre um único caractere. Tanto é que em C, por exemplo, para a gente representar string, é um array de char, né? Enfim, temos o float e o double, que seria representando o maior valor, tudo bem? Short ele é menor que o int e o byte é menor que o short ainda, né? Ele representa só 8 bits até 127. Então se eu catar para colocar aqui, por exemplo, um valor muito alto, ele vai falar que provavelmente o tipo que eu estou querendo inferir aqui é int, não byte, por conta do tamanho do valor dessa variável. Beleza. A própria IDE, o Java, já me propõe isso, ok? Mas se eu fizer o contrário, ele não vai me propor. Então, às vezes tem que cuidar um pouco disso, porque você pode estar ocupando mais memória aí, né? Bom, beleza. Para cada tipo desses, pelo menos a maioria, a gente tem uma classe, beleza? Ela vai funcionar da mesma forma que o tipo, porém, ela tem umas funcionalidades a mais, né? Aqui a gente tem um short de classe e um short que seria o valor comum. Beleza. Se eu for dar um SS e dar um ponto aqui, eu não tenho nada. Eu só tenho esse método para comparar, por exemplo, para atribuir e etc. Né? Eu posso dar um system.out.print. O print ele também printa outros tipos, como eu tinha mencionado na aula passada, né? Então eu consigo printar booleano, por exemplo, enfim. Bom, deu true, né? Eu faço essa comparação, mas se eu colocar igual a S aqui, ele também funciona. Beleza, ele vai dar false, mas se fosse 1, 2, 3, ele daria true. Mas são tipos diferentes. E qual que é a diferença de um para outro, né? No S, se eu der um ponto aqui, por exemplo, eu tenho algumas funcionalidades. Eu posso converter para inteiro, para float, para double, comparar com algum outro número, né? Então compare to SS, que seria um outro short, né? Ele vai mostrar a diferença, se eu não me engano. Então vamos supor que eu tenho 34 aqui, e eu tenho 89 de diferença, né? O SS, que é com quem que eu estou comparando, é 89, tem um valor 89 de diferença. Ele compara a diferença, né? E tem o equals para igualdade. E se você for ver, ele recebe um object, né, como parâmetro, que quer dizer qualquer coisa. Eu posso passar um null, eu posso passar literalmente aqui qualquer coisa, string. Obviamente ele vai dar false, mas ele deixa eu passar. Tanto quanto eu posso passar 1, 2, 3, vai dar falso, né?
E se eu fizesse isso daqui, né? Eu passo essa linha para cima e falo que ele é igual a SS. Também dá certo. Porém, ele vai dar falso. E o porquê disso? Eu estou fazendo meio que uma anotação disso, né? Ele não vai dar equals porque ele compara diretamente com o objeto. Para ele realmente funcionar, teria que usar um short aqui, por exemplo, se eu não me engano, e passar o mesmo valor aqui. Assim ele daria true. Ah, sim. Eu teria que passar o outro valor aqui. Com o valor direto ele não iria funcionar, porque ele converteria direto para inteiro aqui, tá? Ou a gente usaria o cast, que seria dessa forma. Quando a gente passa o 123 aqui, o Java ele vai converter para int, porque para ele o padrão de número, o tipo primitivo para qualquer número por padrão é o int. E para a gente especificar que não é o int, a gente tem que passar realmente isso. A gente passa entre parênteses um outro tipo, que é o tipo que a gente quer que converta esse valor. Então eu quero que esse cara seja um short. Aí ele vai converter para short aqui direto. Beleza? Aí ele vai dar true também. Bom, então a gente tem esses tipos que tem essas funcionalidades. O string não tem um string primitivo, porque ele é uma cadeia de chars, né? Ele é uma lista, um array, um vetor de char. Beleza? A gente tem aqui um string que vai representar texto. E para representar ela é com as aspas duplas, né? O char, a diferença dele é que a gente representa com aspas simples. Beleza? E a gente também consegue comparar os dois. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, para fazer isso seria a mesma coisa que a gente tinha feito aquela hora, né? Eu vou dar um print aqui, vou colocar se o texto é igual a C. Por padrão, com igual a igual, ele não vai deixar porque o tipo dos dois já é diferente. Beleza? Mesmo que se eu quisesse. Mas se eu acessar o C aqui, eu consigo dar uma olhada, olha, em algumas funcionalidades que ele tem. Aqui a gente pode ver que ele tem chars. Se eu for dar uma olhada, ele vai me retornar meio que uma lista dos caracteres que ele tem dentro dessa string. Tá, então já ele tem essas funcionalidades que já vêm built-in, né? Embutidas nele. E tem esse char_at, que seria basicamente, eu quero pegar o char daquela posição que eu estou solicitando, que seria o 0, né? No caso aqui, se a gente fosse imaginar uma lista de caracteres, né? Seria dessa forma, basicamente. Seria A, B aqui, por exemplo. Seria praticamente isso. Aqui ele está dando erro porque não é esse caractere que representa um array. Seria assim. Né? E ele estaria acessando o primeiro valor da string, né? Que no caso seria o C. Os demais seriam nulos, tá? Não seria vazios, seriam nulos, porque não existe existe um caractere vazio, que eu me lembro. Se eu for, eu vou printar um caractere vazio aqui pra gente ver o que ele vai sair. Muito provavelmente ele vai dar um erro. Realmente. Por quê? Aqui ele diz que a string
ela é menor que o número que a gente está pedindo. Como ela só tem um caractere, se eu for querer acessar o próximo, ele não existe, a não ser que eu desse um espaço aqui, por exemplo, e mandasse printar, né? Ele imprimiria o vazio, o espaço em branco, né? Então, beleza. Char at 0 a gente sabe que tem o C e a gente vai comparar com o char que a gente tem. Deu true. E é basicamente isso. Bom, temos o integer para int, né? Seria a mesma coisa. O long, quando eu faço isso, ele já vai dar erro por padrão, né? Eu teria que pôr o L aqui, assim ele já identificaria como long. Tem o byte também. O byte ele deixa a gente colocar, assim como o short, o double ele não deixa, a gente tem que pôr o D aqui. O float, se eu não me engano, a gente também tem que pôr o F, tá? Ou um ponto. Aqui o double ele deixa a gente pôr só o ponto, tá? Mas no float a gente tem que especificar que é um float, que é o F aqui, né? E basicamente esses são os tipos de variáveis que eu queria passar para vocês, né? Os tipos de classe têm algumas funcionalidades a mais, né? Então a gente pode converter para byte, por exemplo, o integer, pode converter para um string, né? A gente pode converter para long também. Então, se por algum acaso a gente precisasse fazer isso, né, a gente teria um long aqui com o valor do integer, por exemplo. Se eu desse um 43L aqui também e comparasse o nosso novo long com o long que a gente já tem aqui, eu estou só atribuindo, né? Legal. Bom, se eu comparar, ele vai dar true. Beleza? Bom, é basicamente isso, galera. Nos vemos na próxima aula.